Olá a todos e olá a todas. A citação inicial de hoje foi extraída do livro dos professores Barry e Chorley, em 2013, Atmosfera, Tempo e Clima. A fonte de energia injetada em nossa atmosfera é o Sol, que está constantemente liberando uma parte da sua massa por meio de ondas irradiantes de energia eletromagnética e partículas de alta energia para o espaço. Essa emissão constante representa quase toda a energia disponível para a Terra. A quantidade de energia recebida no topo da atmosfera é afetada por 4 fatores: emissão solar, a distância entre o Sol e a Terra, a altura do Sol e a duração do dia. Essa é uma visão em tempo real do sistema solar, em tempo real para o dia 23 de janeiro, 6 da tarde. A gente vai se aproximando do sistema solar interior e a gente vai vendo aí as linhas representando as órbitas e tem a legenda dos planetas. Se a gente clica no Sol, o Sol é uma estrela amarela, é uma estrela anã amarela, uma bola quente de gases no meio do nosso sistema solar. A gravidade do Sol, ela atrai tudo, desde os maiores planetas até os pequenos fragmentos, os detritos interplanetários, os detritos no espaço, né? Então o Sol tem esse grande poder de atração gravitacional. Mas, dentre as estrelas, ele é uma estrela considerada pequena, uma estrela anã, né? E nesse modelo, a gente pode ver essas manchas solares como a gente vai explicar na aula de hoje. Se a gente clicar ali no planeta Terra, ali em cima, a Terra é o nosso planeta natal, né? É o único lugar no sistema solar que pode ser habitável por coisas vivas, né? Por seres vivos. E também é o único planeta no nosso sistema solar que tem água no estado líquido na sua superfície. Quando a gente observa essa imagem, a gente consegue ver com bastante destaque, né, a nebulosidade atmosférica, né, que é, na verdade, o vapor d'água, né, a água no estado de vapor que fica presa junto à atmosfera do planeta Terra, também pela força de atração gravitacional. Então, nesse modelo, a gente vê o movimento tanto de rotação do planeta, e a gente vê partes iluminadas pelo Sol, e a gente vai passar a ver algumas partes que não estão iluminadas pelo Sol, nesse momento aí, às 6h34 da tarde do dia 23 de janeiro, e a gente consegue ver o movimento de translação também do planeta Terra, né, em sua órbita, e a gente vai ver que esse movimento de translação vai fazer com que apareça o Sol ali do lado esquerdo dessa imagem. Nessa imagem a gente consegue ver o hemisfério que está iluminado pelo Sol, né, em função do movimento de rotação da Terra, e o hemisfério, a parte do planeta que está no escuro, né, está na sombra, digamos assim, da incidência de radiação solar. E nesse contexto a gente consegue ver aí parte da Europa e da Ásia iluminada, né, porque é noite. Então, esse movimento da Terra e suas posições específicas em relação ao Sol vão determinar a incidência solar. Você já ouviu falar nos ciclos de Milankovitch? Pois é, Milutin Milankovitch foi um engenheiro e geofísico sérvio. Ele é mais conhecido por ter desenvolvido uma das teorias mais significativas e aceitas relacionadas aos movimentos da Terra e às mudanças climáticas no longo prazo. A teoria dele ficou conhecida como ciclos de Milankovitch e diz que a energia de insolação e sua distribuição na Terra são função dos movimentos orbitais do planeta. Então, nós vamos falar aqui de movimentos que são além daqueles que nós vimos no vídeo do slide anterior,
que são o que a gente já conhece como movimentos de rotação e translação. Milankovitch conseguiu desenvolver a ideia e a teoria matemática por trás de 3 outros movimentos importantes. O primeiro deles é o de excentricidade da órbita terrestre. A órbita terrestre, ou seja, a sua trajetória anual no entorno do Sol, ela varia entre um formato circular e um formato eclíptico, ou seja, oval, em um ciclo menor de 100 mil anos e um ciclo maior de 400 mil anos. Ou seja, a trajetória que a Terra dá anualmente em torno do Sol, ela varia no seu formato. O segundo movimento desenvolvido teoricamente por Milankovitch foi o da obliquidade da eclíptica, que indica que a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à eclíptica varia entre 21,1 e 24,5 graus em ciclos de 41 e 54 mil anos. Ou seja, a inclinação do eixo terrestre ele varia, e isso faz com que, ora, maiores ou menores porções do nosso planeta recebam maior insolação. O terceiro movimento, também desenvolvido matematicamente por Milankovitch, foi o da precessão dos equinócios. Nesse movimento, há uma alteração na distância entre a Terra e o Sol em um tempo fixo a cada ano, num ciclo aproximadamente de 22 mil anos. Isso vai fazer com que, por exemplo, haja alteração nas estações do ano. Ou seja, a cada 22 mil anos nós trocamos a posição das nossas estações do ano ao longo do ano. Por exemplo, o nosso verão, que hoje vai de dezembro a fevereiro, a cada 22 mil anos ele vai transitando mais para o meio do ano, enquanto que o verão no hemisfério norte, que é no meio do ano, vai transitando para o início do ano. Então, esse é o movimento de precessão dos equinócios. Vamos ver umas imagens no próximo slide para ilustrar isso. Nessas duas primeiras animações, esses GIFs, a gente consegue ver aí a posição do Sol e a linha representando a órbita terrestre no entorno do Sol. Então ela varia a cada 100 mil anos entre um extremo mais oval, né, mais elíptico, que a gente chama, para um padrão mais circular. E depois, 100 mil anos, ela volta ao padrão anterior. Isso faz com que haja uma mudança nas distâncias da Terra em relação ao Sol. Isso é fundamental para a quantidade de energia que vai atingir o planeta Terra, e essa quantidade de energia variável vai determinar aí, ciclos climáticos alternantes. A segunda animação é sobre a obliquidade da órbita terrestre. A gente vê que existe uma linha aí atravessando o globo terrestre, que seria o seu eixo de rotação. Como a gente consegue observar, em ciclos de aproximadamente 40 mil anos, esse eixo muda o seu ângulo de inclinação. E, novamente, qualquer mudança na posição da Terra em relação ao Sol, né, seja em relação à sua trajetória, seja em relação à sua inclinação, vai fazer com que os hemisférios recebam mais ou menos radiação solar, e isso vai fazer com que haja mudanças bastante significativas nos ciclos climáticos. E essa terceira e última animação, esse terceiro e último GIF, mostra esse movimento de precessão, que é uma rotação da posição desse eixo. Isso vai fazer com que, ora, o hemisfério norte esteja mais exposto para o Sol em determinada época do ano, ora, o hemisfério sul esteja mais exposto ao Sol em determinada época do ano. Isso vai fazer com que as estações do ano entre o hemisfério norte e sul alternem sua ocorrência ao longo do ano. No nosso padrão orbital anual em torno do Sol, nós temos
duas posições, né? Uma chamada de periélio, que ocorre em janeiro, é quando a Terra está a 147 milhões de quilômetros do Sol, que é a sua posição mais próxima. E a outra chamada de afélio, que ocorre em julho, onde a Terra está a uma distância de 152 milhões de quilômetros do Sol, a sua posição mais distante ao longo do nosso ciclo anual. Só essa diferença já faz com que haja maior ou menor quantidade de radiação que se aproxima e que penetra a atmosfera terrestre. Além dos movimentos de maior ou menor aproximação da Terra em relação ao Sol, e além dos movimentos de maior ou menor inclinação do eixo terrestre em relação à radiação solar que penetra, o Sol também vai apresentar alguns elementos, alguns fatores que induzem maior ou menor quantidade de radiação que é emitida e que eventualmente chega no planeta. Nós vamos falar aqui de uma bastante importante, já bastante conhecida, que são os ciclos solares. Se observarmos essas duas imagens, em outubro de 2010 e em outubro de 2012, a gente vê que na segunda delas, em 2012, a condição do Sol apresenta essas manchas, essas explosões, e isso faz com que haja maior radiação emitida para o espaço nessas ocasiões. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses ciclos ou manchas solares. Bom, o Sol apresenta esses ciclos, né, em média de 11 anos, onde sua atividade vai do chamado solar mínimo, que são nos anos onde há menos ocorrências de explosões ou manchas solares, ao solar máximo, né? E esse ciclo ele é monitorado já há umas dezenas de anos, e ele é chamado de ciclo de manchas solares, né? Normalmente essa média de um ciclo, da onde ele vai do solar mínimo para o máximo, é de 11 anos, e aí a gente pode citar como exemplo aqui 1986, onde foram detectadas nesse ano 13 explosões ou manchas solares. 3 anos depois, né, em 1989, foram detectadas 157, e depois em 1996, ou seja, 10 anos depois do mínimo anterior, a gente chega num novo mínimo, que foram 9 manchas solares na superfície do Sol. Isso tem sérias implicações magnéticas, né, para o planeta Terra, afetando o funcionamento de satélites, por exemplo, e normalmente também nas telecomunicações no nosso planeta, e também tem influências climáticas bastante evidentes, né? No solar máximo a gente tem, de fato, de forma medida, já maior quantidade de energia penetrando a superfície terrestre. Então, como eu disse, em 1992 a gente teve um mínimo, e se a gente observar essa figura, né, a gente vai percebendo que 97, 98, 99, 2000, até mais ou menos 2001, vai aumentando a detecção dessas manchas, dessas explosões solares, e depois em 2002 isso vai decaindo, chegando a um novo mínimo aí em 2006. Hoje a NASA começou a monitorar o último mínimo ocorrido em dezembro de 2020. Né? A gente está agora no que eles chamam de 25º ciclo de manchas solares, começando agora. Então é possível que em 4 ou 5 anos a gente tenha novamente o máximo da atividade solar. Então, obviamente, né, as fases de maior atividade das manchas solares tendem a coincidir com fases do aquecimento do planeta, e as fases com poucas manchas solares coincidem com as fases de resfriamento. Não é a principal
ou a única causa de aquecimento e resfriamento, mas ela interfere. Por exemplo, nos períodos entre 1460 e 1550, aí na transição do século XV para o XVI, e na transição do século XVII para o XVIII, em 1645 e 1715, praticamente não houve manchas solares. Esses momentos de atividade mínima prolongados coincidiram com o centro de um período frígido, conhecido como Pequena Era do Gelo, que afetou, sobretudo, os países europeus, né? Eles não receberam, a Terra não recebeu calor suficiente, deixou essa parte aí, sobretudo o hemisfério norte, com temperaturas muito baixas durante muitos anos. Então, se a gente observa esse gráfico que reconstrói aí 400 anos de observações de manchas solares, né, a gente vai ter aí no eixo X, no eixo horizontal, os anos, né, de 1600 a 2000, e no eixo vertical, no eixo Y, a gente vai ter o número de manchas solares, né? Então houve um mínimo ali entre 1650 e 1700, depois outro mínimo ali perto de 1800, né? E depois essas manchas solares elas vão oscilando, né? Elas vão oscilando ao longo do tempo de uma forma um pouco mais normal. Bom, então a radiação solar é a energia que chega no planeta Terra na forma de ondas eletromagnéticas. Para compreender esses processos de radiação solar é necessário entender basicamente algumas variáveis. A primeira delas, importante, é o comprimento de onda, que é a distância entre cristas sucessivas de uma onda. No sistema métrico internacional é utilizada a unidade micrômetro. Micrômetro é uma unidade que seria o milímetro do milímetro, ou 1 milésimo de milímetros, tá? Outra variável importante é a frequência, é a taxa na qual sucessivas cristas de ondas passam por um mesmo ponto fixo. A unidade utilizada é Hertz. Então, a frequência ela vai ser maior quanto menor for o comprimento de onda, tá? Então, quanto menor é a distância entre duas ondas, mais rápido várias ondas vão passar por um mesmo ponto. Então, a frequência vai ser maior quanto menor o comprimento de onda. A velocidade da luz, por exemplo, é igual ao comprimento de onda versus a frequência, é uma medida. Longos comprimentos de onda têm baixa energia, enquanto curtos comprimentos de onda têm alta energia. O Sol, propriamente, ele vai irradiar em todos os comprimentos de onda possíveis e imagináveis. A gente vê nessa imagem aí ondas um pouco mais longas, que estão no espectro do infravermelho, que é aquela vermelhinha lá em cima, e ondas mais curtas, né, com maior energia, que são as ondas do espectro aí ultravioleta, em violeta ou lilás, como preferirem. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Para a gente entender melhor, vamos ver agora algumas leis da radiação. Todos os corpos ou objetos que têm temperatura absoluta diferente de zero emitem e absorvem energia na forma de radiação. Eu, você, o Sol, todos os objetos, uma lâmpada, um computador, tudo emite radiação. Os objetos mais quentes irradiam mais energia por unidade de área do que os objetos mais frios. Quanto mais quente é determinado corpo, menor é o comprimento de onda emitido, ou seja, maior é a energia. Os objetos que são bons absorvedores de radiação são também bons emissores. O corpo ou o objeto perfeito é chamado de corpo negro ou black body. A quantidade de energia recebida por uma superfície a partir de uma fonte pontual de radiação é inversamente proporcional à distância entre eles. Ou seja, então a energia que vai ser recebida
ela está muito relacionada à distância, ao quadrado da distância entre esses corpos, né? Ou seja, se eu me aproximar 2 vezes de uma fonte de radiação, eu vou receber 4 vezes a quantidade de energia do que na condição anterior. Bom, o que é o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é a distribuição das ondas eletromagnéticas, sejam elas visíveis ou não visíveis pelo olho humano, de acordo com a frequência e o comprimento de cada uma dessas ondas irradiadas para o planeta. As ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam independentemente da presença de um meio material, ou seja, elas se propagam no vácuo e possuem uma velocidade máxima que a gente conhece como a velocidade da luz, que é algo em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Bom, olhando essa imagem, a gente tem aí do lado esquerdo o que a gente chama de ondas de rádio, né, que são as ondas de baixa frequência e baixa energia. E elas são amplamente utilizadas para a transmissão de dados, né, teledifusão, radiodifusão, e também são as ondas utilizadas pelos radares, né. Depois das ondas de rádio, antes do infravermelho, a gente teria aí o espectro pequeno das micro-ondas, das chamadas micro-ondas, que são aquelas ondas realmente que são utilizadas naqueles aparelhos que a gente tem em casa para aquecer os alimentos. Ou seja, numa perspectiva de aumentando a frequência, né, e diminuindo o comprimento de onda, a gente vai ter essas micro-ondas. E depois a gente tem as ondas do infravermelho, né, é um limite que a gente não consegue enxergar, mas a radiação infravermelha é muito utilizada por nós, como, por exemplo, no controle remoto, né, a conexão Bluetooth, é tudo dentro do infravermelho. Depois a gente tem o espectro do visível, o espectro da luz visível, né, que vai do vermelho até o azul-violeta, em comprimentos de onda que vão reduzindo desde 780 micrômetros no vermelho até 380. Né? Então, esse espectro da luz visível é a parcela da radiação eletromagnética, né, que a gente consegue observar. E aí as cores variam conforme a gente conhece como as cores do arco-íris, né, do violeta, passando para tons de laranja, amarelo, verde, passando por tons de azul até o que a gente chama de violeta. Bom, depois do espectro da luz visível, a gente tem a radiação ultravioleta ou a radiação UV. Tá? A radiação UV é aquela realmente que a gente conhece como UVA, UVB, UVC. Tá? E essa radiação ultravioleta, por ter comprimentos de ondas mais curtos, ela consegue penetrar, por exemplo, na nossa pele. Então está muito associada a radiação UV a casos de alteração na nossa melanina, né, de ativação, estimulação da criação da melanina no nosso corpo. Isso vai fazer com que, por exemplo, no verão, nossa pele fique numa tonalidade mais escura quando a gente recebe, né, ou quando a gente se coloca na posição de receber mais sol, né, se expor mais ao sol. Depois da radiação ultravioleta, a gente tem os raios X, né, que são também ondas eletromagnéticas, são ondas de alta frequência, né, então ondas com maior energia, e elas conseguem penetrar no nosso corpo, por exemplo. Então, quando a gente vai no hospital fazer um raio-x, o que a gente está fazendo é permitindo que haja emissão dessa radiação direcionada para o nosso corpo. E depois disso a gente vai ter as ondas de mais alta frequência que a gente conhece, que são os raios gama, né, que são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, produzidas basicamente por transições nucleares. Né. Então, os raios gama são utilizados, por exemplo, nos procedimentos da medicina, como radioterapia, por exemplo, para tentar desestabilizar ou matar as células cancerígenas no nosso corpo. Então, elas têm alto poder de penetração.
Então, quanto maior a frequência, mais a gente vai se aproximar da alta energia, dos raios gama. Quanto menor a frequência, mais a gente vai se aproximar de ondas com baixa energia, que são as ondas mais longas aí, no nosso exemplo, as ondas de rádio. Aqui um tópico que pode ser interessante é que a incidência solar em ângulos diferentes, né, faz com que a mesma quantidade de energia seja distribuída por áreas no solo, na superfície, maiores ou menores. Então, se eu tenho uma condição de high sun, o verão, a gente tem mais aquecimento porque a radiação solar está mais concentrada numa porção da superfície menor. E no inverno, no outono e no inverno, a gente tem a condição de low sun, que a gente tem menos aquecimento porque aquela mesma energia, em função da inclinação do eixo terrestre em relação ao Sol, aquela mesma energia que estava concentrada no verão, ela vai ficar distribuída por uma área na superfície maior. Então, ou seja, a mesma quantidade de radiação solar, ela pode se concentrar ou ela pode se distribuir por áreas menores ou maiores, e isso mostra que essas oscilações na incidência, no ângulo de incidência da radiação solar, ela vai fazer com que haja maior aquecimento ou menor aquecimento sobre a superfície terrestre. Nessa imagem a gente tem um exemplo utilizando a antena, né, que dá um pouco essa ideia do que estou falando agora. A radiação é normalmente medida em termos de calorias, cal, ou BTUs, que é a sigla para British Thermal Unit, aquela mesma utilizada para caracterizar o ar-condicionado, né, por exemplo. O termo caloria refere-se à quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura de 1 centímetro cúbico de água em 1 grau Celsius, por exemplo, de 14,5 para 15,5. A radiação no sistema de calorias é expressa em calorias por centímetro quadrado por algum período de tempo. O BTU é a quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura de 1 pound, que é uma unidade de medida de massa de água, em 1 grau Fahrenheit. Em termos de conversão, 1 BTU equivale a 252 calorias. Então, no sistema métrico a gente usa calorias, e no sistema imperial a gente usa BTUs como unidades de radiação. Bom, comparando ou contextualizando a radiação solar com a radiação terrestre, a radiação transfere energia através de ondas eletromagnéticas, né? Onde tem-se ampla gama de comprimentos de ondas, desde as de altíssima frequência, né, e energia, que são as ondas cósmicas, até as de baixa frequência ou energia, que são as alternadas. Para a climatologia, os comprimentos de ondas que têm importância são aqueles que o Sol e a Terra irradiam. A radiação solar ocorre com os chamados curtos comprimentos de onda, entre 0,1 e 4 micrômetros ou microns, enquanto que a radiação terrestre e a radiação atmosférica ocorrem com longos comprimentos de onda, ondas com menor energia. Ainda sobre radiação, todos os corpos absorvem apenas um percentual da radiação incidente, né, da radiação que chega. Essa propriedade é conhecida como absorvidade e varia de 0 para um refletor perfeito e 1 para um absorvedor perfeito ou black body. Um termo bastante conhecido é o albedo, que é usualmente definido como uma fração ou percentual da radiação solar que é refletida de uma superfície. É usualmente referida como a refletividade para um determinado corpo particular.
Então, nesse modelo, a gente pode ver aí a superfície refletora mais clara, né, vai ter albedo alto, né, ou reflete mais a luz. Enquanto que a superfície absorvente, normalmente mais escura, vai ter um albedo baixo, absorvendo mais calor e irradiando o excedente na forma das ondas infravermelhas. Alguns exemplos de superfícies e seus albedos percentuais podem ser vistos nessa tabela. Então, para a água profunda, né, por exemplo, no meio do oceano, o albedo vai variar entre 4% e 8%, ou seja, reflete entre 4% e 8% da energia que está sendo recebida, né? Então, água profunda são bons absorvedores. O sólido úmido escuro vai variar entre 5% e 15%, solos claros variam entre 15% e 25%, dá um exemplo da areia da praia. Os solos secos vão ter o albedo variando entre 20% e 35%, areia branca entre 30% e 40%, grama e vegetação baixa, né, entre 15% e 25%, floresta entre 10% e 25%, neve entre 35% e até 90%, sendo aí a neve um dos melhores refletores da radiação incidente. Balanço de radiação e estoque de calor. O balanço de radiação ou de calor é a resultante entre a energia que chega e aquela que sai do planeta Terra. São basicamente compostos por três componentes ou elementos, né? QS é a radiação solar na extremidade da atmosfera, aquela que entra. A é o albedo, que é aquela medida da refletividade de determinada superfície. E o QC é a radiação terrestre, né, que sai, que é emitida de volta para o espaço. Bom, sobre o balanço energético, ou balanço de radiação na superfície terrestre, a gente tem essa imagem que mostra esquematicamente alguns valores, né? Dos 100% da energia solar incidente, de cara, 6% são refletidos pela atmosfera. Essa radiação não chega à superfície terrestre. Outros 20%, em média, é refletido pelas nuvens. E outros 4% são refletidos através do albedo, né, das maiores superfícies com albedo mais elevado na Terra, né? Então, nessa conta, dos 100%, aí em torno de 30% não penetra na superfície. Bom, o que é absorvido pelo solo e o oceano chega a um pouco mais da metade do que é emitido pelo Sol que chega à Terra, né? Então são 51%. Ainda na baixa atmosfera, 3% dessa radiação é absorvido pelas nuvens, outros 16% é absorvido pela atmosfera. Então, nesse balanço, existe um percentual que retorna em direção à atmosfera a partir da radiação que é emitida ou reemitida pela superfície terrestre, né? Então, a gente pode destacar o que é radiado ao espaço a partir das nuvens e da atmosfera, que é 64%, e o que é radiado de volta para o espaço diretamente da Terra, que é aproximadamente 6%. Então, nesse balanço de entradas e saídas, a gente vai ter aí algumas variações, sobretudo em função da latitude, sendo as latitudes menores, próximas ao Equador, as que mais absorvem radiação solar, né, essa energia emitida pela radiação solar, e as regiões polares as que menos absorvem. Bom, aqui umas informações importantes sobre a variabilidade da insolação. A duração do período solar ao longo de um dia
é chamada de fotoperíodo. E esse também varia com a latitude e com a estação do ano. Quanto maior o fotoperíodo, ou seja, quanto maior é a quantidade de horas de sol para determinada região do planeta, maior é a possibilidade de insolação. O efeito da variabilidade do ângulo solar sobre a Terra pode ser visto diariamente ao passar das horas. Ao meio-dia, a intensidade da insolação na superfície da Terra é maior, mas no início da manhã e no final da tarde, devido ao menor ângulo, a intensidade é reduzida. O mesmo princípio se aplica à latitude e às estações do ano. Características geomorfológicas, como a presença de grandes planícies ou de um relevo mais acidentado, também influenciam o ângulo solar em relação à superfície da Terra. Outro conceito é a transparência, que é usualmente quantificada pela emissividade da atmosfera e é importante, pois regula o total de insolação que atinge o solo. Áreas nubladas ou poluídas permitem menor transmissividade dos raios solares para a superfície. A transparência é também função da latitude, pois para atingir os polos, os raios solares atravessam uma área muito maior da atmosfera. A distribuição global da insolação está principalmente associada à latitude, sendo essa 4 vezes maior no Equador do que nos polos. Esse gráfico é importante e fala sobre o balanço de radiação, que é aquele saldo, É aquela diferença entre o que entra através da atmosfera para a superfície e aquilo que sai, ambas na forma de energia, Se a gente considera isso pela latitude, a gente tem aí no eixo X 90, que equivale aos polos, 60, que são as zonas, digamos, temperadas, 30, que está na faixa aí dos trópicos, e 0, que é no Equador. Se a gente observar aí no Equador, na latitude 0, a entrada é muito alta e a saída também. No entanto, a entrada de radiação ela é maior do que a saída, o que mantém essas áreas permanentemente com maior energia, mais aquecidas. Nas zonas tropicais, perto da latitude de 30 graus, a diferença entre entrada e saída de radiação é semelhante à zona equatorial. No entanto, os valores de radiação em watts por metro quadrado são um pouco menores. Já próximo às zonas temperadas, ou subtropicais, e nas zonas polares, aí entre 60 e 90 graus de latitude, as saídas vão ser superiores às entradas. Então, o balanço de radiação é negativo, uma vez que sai mais, irradia mais a partir da Terra do que há uma recepção de radiação solar. E esse balanço é significativamente negativo junto aos polos. Então, nos polos, existe esse ganho de contraste que sai mais energia do que chega, por isso, notadamente, os polos são as áreas mais frias da superfície do planeta Terra. Cerca de 1% da energia solar é irradiada para a Terra e é suficiente para promover as alterações no tempo atmosférico, conforme nós conhecemos. Energia, nesse caso, pode ser definida como a capacidade de se promover trabalho, de se promover movimentos e alterações. Ainda nesse caso, podemos discutir a energia potencial associada, por exemplo, às oscilações verticais do ar, e a energia cinética associada às oscilações horizontais.
Bom, na atmosfera existem três formas de transferência de calor. A primeira delas é a condução, que é a transferência de calor pelo contato físico entre moléculas de diferentes temperaturas. A transferência de energia cinética por aí. O fluxo de calor vai de áreas quentes para áreas frias. Então, o calor, né, ele sempre vai do quente para o frio. Outra forma de transferência de calor é a convecção, que é a transferência de calor pelo deslocamento físico ou mistura de matérias de diferentes temperaturas. Em maior parte, essa transferência ocorre através de termais na superfície vertical e advecção do ar, né, na horizontal. E a terceira forma de transferir calor é a radiação. A transferência de energia entre corpos ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Qualquer substância com temperatura maior do que 0 Kelvin emite energia de radiação. Como exemplo, aquilo que nós conhecemos como temperatura do ar, para uma dada localidade, num dado momento, é função da energia cinética média, ou seja, do grau de agitação das moléculas do ar. A temperatura em si não é uma propriedade do ar. A temperatura é uma forma que nós inventamos para medir o grau de agitação ou de aquecimento dessas moléculas. Temperatura é um conceito diferente para o calor, né? A palavra calor refere-se à energia em seu processo de transferência entre um corpo e outro por causa da diferença de calor entre eles, né? E aí existe o conceito de calor específico, né, que se refere à quantidade de energia necessária para se aquecer 1 grama de determinada substância, por exemplo, o ar, em 1 grau Celsius. Vou dar um exemplo. O calor específico da água é de 1 caloria por grama, enquanto que o calor específico do solo, em média, é de 0,2 calorias por grama. Ou seja, o calor específico do solo é 1/5 do calor específico da água. E isso é importante quando a gente observa de que a água demora mais para se aquecer e demora mais para perder o calor do que propriamente o solo, que se aquece rapidamente e se resfria também rapidamente. A gente sempre dá o exemplo da praia, né? Por exemplo, quando você chega de manhã na praia, vamos dizer no verão às 8, 9 horas da manhã, a areia possivelmente já está bem quente enquanto a água do mar está fria, porque o solo, a areia, ela se aquece muito rápido, muito mais do que a água. E à noite, no início da noite, rapidamente a areia resfria, ficando com uma temperatura menor do que a água do mar, que, por ter se aquecido ao longo do dia, vai demorar ainda a noite inteira para perder aquele calor que recebeu. Então, para fechar essa parte, a radiação, a condução e a convecção são as três formas pela qual a energia pode ser transferida de um meio para o outro. Essa transferência de energia se chama calor. E a forma que a gente tem como medir o calor é através das medidas de temperatura. Bom, falando em temperatura, junto com a precipitação, a temperatura é o tema mais discutido e mais importante nas ciências atmosféricas. A temperatura é a condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância para outra. A temperatura de um corpo é determinada pelo balanço de radiação que chega e que sai e pela sua transformação em calor latente e calor sensível. A temperatura também é vista como o grau de agitação das moléculas
de determinada substância, no nosso caso, das moléculas do ar. As temperaturas são normalmente determinadas em função da quantidade de contração ou de expansão de determinada substância, nesse caso, os gases que compõem o ar, quando submetidas a aquecimento ou resfriamento. Quando há o resfriamento das moléculas de ar, há uma contração das moléculas. Quando há o aquecimento do ar, há uma expansão das moléculas de gases que o compõem. A temperatura é determinada pelo grau de calor medido por um termômetro. Várias escalas são usadas, dentre elas a Fahrenheit, a Celsius, que é o padrão universal, e a Kelvin, que é utilizado basicamente para análises científicas, dos gases. A relação entre Celsius e Fahrenheit pode ser determinada pela seguinte equação. Celsius é igual a 5 nonos de Fahrenheit menos 32. Vamos ver aqui dois exemplos. Se F, ou Fahrenheit, é igual a 104, quanto é o valor de C? Bom, C então vai ser 5 nonos de 104 menos 32. Fazendo a operação passando o divisor para o lado esquerdo, 9C vai ser igual a 5 vezes 72. 9C vai ser igual a 360. C vai ser igual a 360 dividido por 9. C vai ser igual a 40 graus. Já se C for igual a 40 graus, quanto é Fahrenheit? Então, nós vamos ter 40 é igual a 5 nonos de F menos 32. 40 vezes 9, fazendo a operação aí de transportar o divisor, vai ser igual a 5F menos 160, que é 32 vezes 5. Passando para o outro lado e trocando o sinal, 360 mais 160 vai ser igual a 5F. F vai ser igual a 520 dividido por 5. F vai ser igual a 104. Na escala Kelvin, que é a temperatura na qual o gás necessaria de exercer qualquer pressão, o zero em Celsius é o equivalente a menos 273 graus Celsius. Portanto, as temperaturas em Celsius podem ser convertidas para Kelvin acrescentando 273 a elas. O contrário ocorre, se reduzirmos 273 da temperatura inicial em Kelvin para descobrir o valor em Celsius. Existem várias formas e instrumentos de medição de temperatura. Esse é um exemplo, não sei se vocês já viram, é um abrigo de Stevenson. Ele é uma caixa, normalmente de madeira, ventilada, que é utilizado para abrigar termômetros, que vão computar aí temperaturas máximas e mínimas de uma determinada localidade em um determinado período de tempo. É importante que os termômetros fiquem protegidos, seja da insolação direta, seja de chuva, de ventos muito fortes. Então, um abrigo ele funciona para proteger o termômetro de quente e o termômetro de frio.
A temperatura do ar varia de lugar e com o decorrer do tempo para o mesmo local. A distribuição de temperatura numa área é normalmente mostrada por meio de linhas isotérmicas, isso é, de mesma temperatura, enquanto que a variação da temperatura na escala temporal é mostrada por meio de gráficos. Bom, aqui são dois exemplos de mapas de isotermas. As isotermas são essas linhas aí desenhadas no mapa. Entre essas linhas, então, tem uma escala de graduação de cores que conecta, né, reúne áreas com a mesma temperatura média da atmosfera. Então, o mapa de cima representa a condição média global para o mês de janeiro e o mapa de baixo representa a condição média global das temperaturas para o mês de julho. Então, as isotermas, elas são essas linhas, e aí a gente tem na parte mais central do mapa aí, os valores, né? Lá no hemisfério norte, lá em cima, a gente tem a linha que conecta temperaturas de -30, né? E essas temperaturas elas vão ocorrer lá no hemisfério norte realmente no inverno de lá, que é em janeiro. E depois a gente tem a faixa das temperaturas de -20, -10, ali tudo em tons de azul claro. Depois em tons de verde, as áreas com 0 grau de temperatura, as faixas, né, com 5 graus. Depois passando já em tons para amarelo, 10, 15, 20. E aí junto ao Equador a gente tem essa faixa, né, equatorial com temperaturas de 25 graus, em torno de 25 graus. Depois o padrão vai ser de redução das temperaturas em direção ao hemisfério sul, né? No mês de julho a gente tem a mesma distribuição, mas a gente tem uma inversão nas menores temperaturas. Vocês vão ver que as temperaturas com a isoterma de -20, elas estão lá próximo à Antártica, né, em tons de azul, enquanto que próximo ao Ártico a gente já não tem essas isotermas. Então no verão ártico aí a isoterma está em torno de 5 graus, né, que são as menores temperaturas, uma pequena mancha ali em torno de 0 graus, o que são temperaturas ainda muito superiores comparando-as com o inverno no hemisfério norte. Então, esses são mapas muito comuns, né? Quando a gente assiste a previsão do tempo que passa na televisão, ou quando a gente procura com um pouco mais de cuidado, né, uma previsão do tempo na internet, a gente consegue ver que muitas vezes essa informação de temperaturas ela é apresentada em mapas. E para ser apresentada em mapas, ela é necessariamente generalizada através da reunião das áreas com temperaturas médias semelhantes na forma de isotermas. Então, a isoterma pode ser só a linha de mesma temperatura, como também ela pode ser uma faixa de mesma temperatura. E nos mapas temáticos, né, as cores quentes normalmente representam maiores temperaturas e as cores frias vão quase sempre representar as menores temperaturas. Os mapas de isotermas, eles podem aparecer também de forma animada, e esse especificamente, ele não trata das temperaturas médias absolutas, ou das temperaturas máximas, ou das mínimas. Ele trata, na verdade, da diferença entre as temperaturas. Então, reuniram-se globalmente informações sobre temperaturas, né,
durante 4 anos, e o que esse mapa mostra é a comparação com 4 anos anterior, né? Então, quando a gente vê o mapa com a mancha vermelha, quer dizer que ali esteve, naquele momento, 2 graus acima da temperatura média registrada por aquela área nos 4 anos anteriores, né? Se a gente vê uma mancha azul mais forte, quer dizer que naquela área houve uma redução de aproximadamente 2 graus de temperatura em relação à média dos 4 anos anteriores. Então, essa é uma outra forma de se monitorar temperaturas, é saber se elas estão dinamicamente ficando mais altas ou mais baixas, né? E é difícil trazer uma estimativa para o globo como um todo. Normalmente as estimativas e os cálculos de diferenças de temperatura, eles são para porções específicas. E esse mapa da NASA consegue mostrar isso numa perspectiva do planisfério, né? do planeta Terra como um todo. Outra forma de representar as temperaturas é através do gráfico de temperaturas, né? Via de regra, o gráfico de temperaturas é um gráfico de linhas, ok? Não se representa temperaturas por colunas ou por barras ou por qualquer outra coisa que senão linhas. Bom, normalmente um gráfico de temperaturas, ele tende a avaliar a variação de temperaturas ao longo de determinado período de tempo, né? Esse é um exemplo de um gráfico que traz temperatura média da superfície do território dos Estados Unidos entre 1895 e 2005, ou seja, eles pegam as temperaturas históricas, os registros históricos de temperatura para todas as estações de monitoramento no país, reúnem como um dado só e jogam na perspectiva temporal para saber se, como um todo, o país está sofrendo aumento ou diminuição, ou a temperatura continua estável. Então, voltando ao gráfico, a gente dentro dele tem 3 linhas representadas, né? Mais importante do que isso são os eixos. No eixo horizontal, a gente tem a perspectiva temporal, que aí está variando entre 1900 e 2000. E em relação ao eixo vertical, o eixo Y, a gente tem 2. O do lado esquerdo mostra a oscilação em graus Fahrenheit, enquanto que do lado direito mostra a oscilação em graus Celsius, que é o nosso padrão. E essas linhas dentro do mapa, elas representam 3 coisas diferentes, né? A linha azul representa a oscilação anual desses valores de temperatura. A linha vermelha mostra esses valores filtrados, ou seja, retirando-se os extremos dessas variações, né? E a linha lilás, que é uma linha quase reta, aí, mostra a média histórica, né? Então a gente não vai precisar entrar no detalhe de se aumentou, se não aumentou, se variou muito ou não. O motivo desse gráfico é apenas para se mostrar como é feito, como pode ser feito o registro de temperaturas. Basicamente, no geral, temos uma série temporal de temperaturas, né, para determinado lugar ou determinados lugares, com as linhas representando essas oscilações na temperatura atmosférica. Esse aqui é outro exemplo de gráfico de temperaturas. Novamente, a gente tem um gráfico de linhas, né? Inserido numa perspectiva temporal. Aí o eixo X mostra claramente o período entre 1976 e 2012. E o eixo Y, né? Nesse caso a gente só tem um, que é o mais comum, que é o padrão em graus Celsius, né? Do lado esquerdo. E dentro do gráfico a gente tem 2 linhas, uma representando as temperaturas máximas anuais e a outra representando as temperaturas mínimas anuais, né? Então, nessa perspectiva,
Esse é um gráfico de temperaturas bastante comum, né? A gente usa esse tipo de informação, essa forma de representar os dados de temperaturas para determinado lugar ao longo do tempo, de forma bastante recorrente, né? No estudo das temperaturas, é muito importante entender quais valores são utilizados. Normalmente, ao se monitorar a temperatura, são considerados dentro de uma rede de estações meteorológicas as temperaturas máximas e mínimas diárias. Essas são adquiridas por dois termômetros diferentes. As temperaturas médias diárias são computadas utilizando-se valores horários de medição de temperatura. Na climatologia aplicada, também são consideradas frequências de temperaturas extremas, números de dias consecutivos de temperatura acima ou abaixo de um determinado patamar e etc. É também necessário considerar as propriedades de condução de calor entre a superfície da Terra e a superfície do mar, de acordo com uma discussão que já tivemos em sala de aula. No mar, é necessário 5 vezes mais calor para aquecer a uma determinada temperatura, o mesmo volume do que em terra. Esse é um dado interessante a nível de curiosidade, né? Ele foi extraído do Arquivo de Extremos Climáticos da Organização Meteorológica Mundial e mostra, até hoje, né, as maiores e menores temperaturas já registradas e verificadas pela Organização Meteorológica Mundial. Então, a maior temperatura ocorreu na Califórnia, nos Estados Unidos. Existe uma área chamada Vale da Morte, ou Death Valley, que na verdade é uma depressão, né? Está numa elevação aí de menos 54 metros, no meio do deserto. E o valor máximo registrado e verificado foi então de a maior temperatura de 56,7 graus Celsius. Enquanto que a menor temperatura registrada foi na área de Vostok, na Antártica. Essa área tem a estação antártica russa, e lá eles têm um equipamento para registrar temperaturas, né? A estação meteorológica que já faz esses registros há algumas décadas, né? E lá foi registrado aí em julho de 83 a temperatura de menos 89,2 graus Celsius. Então, isso serve basicamente como curiosidade aqui nesse momento. E isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Cuide-se e fique seguro.